Caros irmãos, queridas irmãs, segundo domingo do Advento, geralmente o Evangelho fala sobre João Batista. Claro, cada ano nós lemos um Evangelho. Um ano Mateus, outro ano Marcos, e neste novo ano litúrgico que se iniciou no domingo passado, Lucas. João Batista é a figura predominante todos os anos neste segundo domingo do Advento. Nos aparece a figura do precursor, aquele que foi escolhido por Deus para preparar a vinda de Jesus. Claro que a vinda de Jesus foi preparada durante muitos séculos. Nós até poderíamos dizer, desde a criação do mundo, desde o momento da queda, quando Deus, lá no livro do Gênesis, promete enviar ao mundo um Salvador, a vinda de Cristo vem sendo preparada. O profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, já anunciava a vinda do Messias, a vinda de um Salvador. Então, claro, Jesus teve vários precursores, vários que o antecederam e que prepararam os caminhos para que ele viesse. Mas os profetas fizeram uma preparação remota. João Batista fez aquela preparação próxima, imediata. Os profetas, antes de João Batista, apontavam para o futuro. A vinda do Salvador era apenas uma promessa, uma esperança. João Batista aponta para o presente. Ele vê realizada a promessa de Deus. Por isso, inclusive, Jesus faz um elogio a João Batista, dizendo que entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, ainda que o menor no reino dos céus seja maior do que ele. Mas a grandeza de João Batista entre os homens do Antigo Testamento se dá justamente porque os profetas apontavam para o futuro e ele aponta para o presente. Os que vieram antes dele aguardavam, esperavam a vinda do Messias, e João Batista pôde apontá-lo, pôde ver a promessa de Deus realizada. Por isso, de certo modo, no tempo do Advento, nós nos unimos a todos os justos que viveram antes de Cristo e com amor ardente, com esperança, aguardavam a vinda de Jesus. O próprio Jesus disse uma vez para os seus discípulos: muitos reis, profetas, quiseram ver e ouvir o que vós vedes e ouvis, e não puderam. Então nós somos privilegiados, e neste tempo do Advento nós, de alguma maneira, nos unimos à esperança de Israel, Jesus, o desejado das nações. E o Evangelho de São Lucas tem uma perspectiva universalista, porque dos 4 evangelistas, São Lucas é o único que não era judeu. São João, apóstolo, era judeu. São Mateus era cobrador de impostos, mas era judeu. Aliás, era por isso que os judeus detestavam os cobradores de impostos, porque, além de tudo, eram judeus que trabalhavam para os romanos. Mateus, então, era judeu, Marcos era judeu, só Lucas era um cristão convertido do paganismo. E essa é uma característica do Evangelho de São Lucas. A universalidade. Ele sempre aponta para o fato de que Jesus é o único Salvador de todo homem. Por isso o Evangelho de hoje termina dizendo: toda carne
há de ver a salvação do nosso Deus. Toda a carne, todas as pessoas verão a salvação de Deus. O mundo inteiro, toda a terra, o universo inteiro, Jesus veio para salvar todos os homens. E todos aqueles que crerem nele podem alcançar a salvação. É por isso que no comecinho do evangelho de hoje, São Lucas situa historicamente os fatos narrados por ele no evangelho, que a palavra do Senhor foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto, e daí ele diz que na época era imperador Tibério César, no 15º ano, Pôncio Pilatos, governador, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe, porque São Lucas quer situar historicamente os fatos narrados por ele, para dizer que o evangelho não é uma lenda, o evangelho não é um mito, não é uma fábula, não é história da carochinha, é história com H maiúsculo. Deus de fato veio a este mundo, pisou a nossa terra, visitou o seu povo. A encarnação do Filho de Deus é um fato histórico. Por isso é que São Lucas situa na história universal esses acontecimentos, também para dizer que ele é o Redentor da humanidade inteira, não apenas dos judeus. Ele veio para salvar a todos, mas para sermos salvos por ele, é preciso que nós o acolhamos na fé. Então, as palavras de João Batista no evangelho de hoje são: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, os vales serão aterrados, os montes serão abaixados, os caminhos tortuosos serão endireitados, porque o Senhor vem a nós e nós precisamos acolhê-lo, recebê-lo com o coração aberto. Jerusalém fica situada numa terra desértica. Jerusalém é rodeada por deserto. Então os caminhos que levam até lá ficam cobertos de areia. No deserto venta muito e a areia vai cobrindo os caminhos, as estradas, as poucas estradas que existem. Então, na época quando vinha alguém importante, ou na época das peregrinações, quando muitos peregrinos vinham para Jerusalém, era preciso varrer os caminhos, tirar a areia, abrir de novo os caminhos que iam sendo cobertos pela areia do deserto. A mesma coisa nós fazemos no tempo do advento. Nós vamos preparando o nosso coração para que Cristo nasça, habite em nós. Na primeira leitura, o profeta Baruque usa palavras semelhantes. Na verdade, o evangelho cita o profeta Isaías, mas o profeta Baruque diz algo semelhante. O profeta Baruque é da época do exílio da Babilônia. E ele está dizendo para os exilados, para os deportados, que eles se alegrem, porque Deus vai realizar um novo êxodo. Eles perderam a terra prometida por causa da sua infidelidade, mas Deus vai abrir um caminho no meio do deserto, para que o seu povo atravesse o deserto, como lá no passado, Deus abriu um caminho no meio do mar, e depois conduziu o seu povo através do deserto do Egito à terra prometida. Agora, o profeta Baruque diz para os que estão lá no exílio, angustiados, tristes, porque Jerusalém tinha sido saqueada, destruída, o templo tinha sido destruído, e eles estão lá estrangeiros na Babilônia. O profeta Baruque diz para eles: ó Jerusalém, despe a veste de luto e de aflição, reveste para sempre os adornos da glória, vinda de Deus, cobre-te com o manto da justiça,
põe na cabeça o diadema, a coroa da glória do Eterno. Vê teus filhos reunidos pela voz do Santo, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Saíram de ti caminhando a pé, levados pelos inimigos como escravos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras como príncipes reais. Então, o profeta Baruque consola e anima os exilados, dizendo: alegrai-vos, Deus vai abrir um caminho, vai preparar um caminho de volta para Jerusalém. E todos os que foram para a Babilônia, como escravos, algemados, humilhados, voltarão com grande alegria, cheios da glória de Deus. Por isso o salmo também, que é um salmo que descreve a volta dos exilados, diz: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Agora, o profeta Baruque diz: Deus vai abrir um caminho, Deus vai preparar um caminho para que o seu povo volte. João Batista no Evangelho diz o contrário, né? Diz que nós devemos preparar um caminho para que o Senhor venha. Uma coisa não contradiz a outra, são, na verdade, os dois movimentos, né? O Senhor vem ao nosso encontro, é Ele que realiza em nós a obra da salvação, Ele nos santifica, nós não poderíamos fazer isso por nós, sozinhos, mas se Ele vem ao nosso encontro, se Ele abre um caminho no meio do deserto, nós temos que ir ao seu encontro, procurando abrir o caminho também para encontrá-lo. Então, é Deus que realiza em nós a sua obra, mas nós precisamos cooperar com Deus, fazer a nossa parte, o esforço para corresponder ao seu amor, à sua graça. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz que Deus, tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Uma boa obra, a obra da salvação, se iniciou em nós no dia do nosso batismo, e se nós vamos cooperando com Deus, Ele vai levando à perfeição a obra por Ele mesmo começada. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, para discernirdes o que é melhor, e assim ficardes puros e sem defeito para o dia de Cristo. Ficarmos puros e sem defeito para o dia de Cristo. Então o tempo do advento é tempo de nós apararmos as arestas, de nós endireitarmos os caminhos. Existe tanta coisa torta na nossa vida que precisa ser endireitada, vales que precisam ser aterrados, montes aplainados, né? Os nossos excessos, ou aquilo que nos falta. Deus quer ordenar a nossa vida, e o tempo do advento é tempo propício para isso, porque é tempo de penitência, de purificação, de nós nos prepararmos para o Senhor que vem, não só para celebrar o Natal, mas lembrando-nos de que o Senhor nos visita todos os dias, com a graça do Espírito Santo, e Ele virá uma segunda vez, Ele virá no dia da nossa morte nos chamar, e nós devemos estar preparados. Ontem nós iniciamos o jubileu de prata da nossa paróquia. Ontem a nossa paróquia fez aniversário, 24 anos de criação. Iniciou-se o nosso ano jubilar, a novena da nossa padroeira e o nosso ano jubilar.
Os jubileus já eram celebrados no Antigo Testamento. Vocês sabem que Deus fez uma aliança com os nossos primeiros pais lá no paraíso. E o sinal dessa aliança era o sábado. O povo da antiga aliança guardava o sábado, o Shabat, que significa descanso, repouso, porque Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia descansou. Deus continua sustentando a criação, mas Ele concluiu no 6º dia a obra da criação, e nós devemos reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. Então, por isso, no Antigo Testamento, Deus mandou guardar o sábado, era uma instituição da antiga aliança. Nós, no Novo Testamento, guardamos o domingo, que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. Já os apóstolos, que eram judeus, deixaram de guardar o sábado, passaram a guardar o domingo, porque o sábado era uma daquelas instituições do Antigo Testamento que eram provisórias, eram figura, e a figura deu lugar à verdade. Então o número 7 na Bíblia é um número simbólico importante. O 7º dia era guardado, era o dia do descanso, não se podia trabalhar, nem os homens, nem as mulheres, nem os escravos, nem os animais. Mas havia também o ano sabático. Cada 7 anos acontecia um ano sabático. E no ano sabático era proibido plantar e colher. Era o ano em que o solo devia descansar, porque também a terra prometida pertence ao Senhor, é dada como um dom. A criação, o mundo, nos é dado por Deus para que nós o administremos, mas nós não somos proprietários, porque tudo pertence a Deus. Então, a cada 7 anos, o ano sabático. Naquele ano, não se podia plantar nem colher, o solo também tinha que descansar. E a cada 7 vezes 7 anos, portanto, 49, tocava-se o shofar, que é um chifre de carneiro, um instrumento de sopro, chamado também de Iobel. Daí vem jubileu, mas também de júbilo. Então, a cada 49 anos, 7 vezes 7 anos sabáticos, se celebrava o jubileu. E o que acontecia no jubileu? A cada 50 anos, também não se podia plantar nem colher. A criação participa do repouso de Deus. Depois, aqueles que tinham escravos deviam libertar os escravos. No ano jubilar, os escravos eram libertos, deviam ser libertos. E quem tinha dívidas era perdoado, as dívidas tinham que ser perdoadas. Então, o jubileu era, no Antigo Testamento, um ano santo, um ano de graça, de perdão, de libertação, de recarregar as energias, de repousar em Deus das fadigas. E a igreja, a partir do ano 1300, passou a celebrar também a cada 50 anos jubileus. Depois, como 50 anos é um tempo muito grande, e a igreja queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, participar de um jubileu, e no ano do jubileu a igreja concede indulgências, a remissão da pena temporal. Então se reduziu para metade desse tempo. Então, a cada 25 anos a igreja celebra um jubileu. O último
jubileu ordinário foi no ano 2000. Papa João Paulo II chamou um jubileu por ocasião dos 2000 anos do nascimento de Cristo. Mais recentemente nós tivemos um jubileu extraordinário, o Ano Santo da Misericórdia. Mas o padrão é 25 anos, então 2025 certamente nós teremos um jubileu, 2050 outro, depois 2075 e assim por diante. E daí vem o costume de os casais comemorarem os 25 anos de casamento, 50 anos, as bodas de prata, as bodas de ouro. E também os padres, quando comemoram 25 anos de ordenação, 50 anos de ordenação, e as paróquias. Então nós estamos iniciando ontem o nosso jubileu. É tempo de júbilo, de alegria, de celebração, de agradecer a Deus, mas também é tempo de perdão, de reconciliação, de conversão, portanto, de nós realizarmos isto que o Evangelho de hoje nos pede, nos voltarmos para Deus. Eu escolhi como lema desse ano jubilar uma frase de São Paulo lá na primeira carta aos Coríntios: o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Nós queremos, se Deus quiser, no ano que vem, no dia 4 de dezembro, no dia em que nós completarmos os 25 anos, dedicar esta igreja, consagrar esta igreja matriz. Coisa que já até poderia e deveria ter sido feita no passado, mas nós vamos dedicar essa igreja, consagrá-la a Deus. Para isso nós vamos melhorá-la, reformá-la, porque uma igreja depois de consagrada já não se deve fazer grandes mudanças nela. Mas nós devemos nos lembrar ao longo deste ano que, enquanto nós formos deixando mais bonita a nossa igreja, que o templo de Deus é santo, mas que nós somos esse templo. Então o jubileu deve ser para nós um ano marcante na nossa vida, porque mais do que reformar as paredes da igreja, nós devemos reformar a nossa vida, o nosso coração, porque o templo de Deus somos nós, e Deus quer purificar o nosso coração, para que Ele possa habitar em nós. Há uma passagem muito bonita na vida de Santa Luzia, e foi também por isso que eu escolhi esse lema. Quando Santa Luzia estava sendo julgada, ela foi acusada, foi denunciada pelo seu noivo, porque ela não queria se casar, e ela distribuiu o dinheiro do dote para o casamento, ela distribuiu para os pobres, e o noivo, com raiva, então a denunciou que ela era cristã, e os cristãos eram perseguidos, e ela então foi para o tribunal, e lá no tribunal, repetindo as palavras de Cristo, ela dizia que o Espírito Santo falava pela boca dela, porque Jesus tinha dito, quando estiveres diante de juízes, de reis, nos tribunais, não preparais a vossa defesa, porque o Espírito Santo falará por vós. Então, o governador que estava julgando Santa Luzia no tribunal disse: então quer dizer que Deus mora dentro de você? O Espírito de Deus habita em você? E Santa Luzia responde: aqueles que vivem castamente, aqueles que têm um coração puro, o Espírito Santo mora dentro deles. Que é o que diz São Paulo: o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Então, nós queremos pedir a Deus, por intercessão de Santa Luzia, que este advento, no qual nós abrimos este ano jubilar, seja tempo de conversão para nós, tempo de revisão de vida, de nós avaliarmos a nossa caminhada pessoal, a nossa caminhada comunitária, pedir perdão a Deus. Este ano deve ser um ano de nós
repararmos, expiarmos, não só os nossos pecados pessoais, mas também os pecados que nós cometemos ao longo desses 25 anos como paróquia. Os erros que nós cometemos, os nossos, das pessoas que viveram antes de nós, mas também, claro, vamos agradecer a Deus por tantas graças que Ele nos tem concedido. Então, vamos pedir a Santa Luzia que nos ajude a viver de tal modo que Deus possa habitar em nós. Nos ajude a viver este jubileu com júbilo, mas também com o coração contrito e humilde, pedindo ao Senhor que nos liberte de qualquer escravidão. Jubileu é tempo de libertação. Que nós nos reconciliemos com Deus, recebamos o perdão das nossas dívidas, as nossas faltas, os nossos pecados, sejamos reconciliados com Deus. E seja também um tempo de repousar em Deus, das nossas fadigas, dos nossos trabalhos, que Ele refaça as nossas forças para continuarmos cumprindo a nossa missão de levar a salvação a todas as pessoas que vivem nesta paróquia, para que todas as pessoas vejam a salvação de Deus. Amém.